E o caso Flor de Lis, a gente já recebeu aqui o doutor Alan Duarte, que já pegou na segunda fase da investigação, sim, que foi iniciada pela doutora Bárbara Lomba, conduziu muito bem, passou, né, como se fosse aquela corrida de revezamento. Passa o bastão. Quando o corredor já vem muito bem e passa muito bem para o outro, que vai seguir naquela mesma pegada, o doutor Alan finalizou ali de forma brilhante aquele trabalho. Como é que chegou para vocês esse trabalho? Cara, a Flor de Lis, assim, foi muito, muito marcante, porque sempre perguntam isso, né? Assim, se o nosso trabalho é o mesmo quando tem muita mídia em cima. Nosso trabalho é o mesmo, cara. Não muda, sabe? Pressão de tal, imprensa e tal, aquilo. Vou te ser muito sincero, a gente tem 10 dias para entregar o laudo. Eu até brinco com o pessoal, tem 10 dias para entregar? Usa a tua prerrogativa em lei, são 10 dias. Entrega em 10 dias, sabe? E é aquela coisa que a experiência vai te dando. Pô, sente o termômetro, vê a imprensa, vê o que está sendo falado e tal, calma, fica tranquilo e entrega o teu laudo. O caso da Flor de Lis foi muito bacana, porque assim, a delegacia inteira se mobilizou por aquele laudo, por aquela investigação. No dia seguinte, no velório do pastor Anderson do Carmo, já tinha equipes no velório dele. Um dos filhos, inclusive, teve mandado de prisão por pensão alimentícia, outra coisa não tinha nada a ver, no velório. E uma outra equipe, o Lamerão estava nessa equipe, já estava indo para a casa dela para fazer busca e apreensão. E aí foi encontrada a arma, né? O Lamerão pode falar melhor do que eu. Foi encontrada a arma no lugar mais óbvio que se esconde a arma, onde? Em cima do armário, o primeiro lugar que a polícia vai procurar, né? E na arma tinha um vestígio importante. Conta aí, Lamerão. O que acontece? Nesse caso, simplesmente você achar a arma, e aí, vou puxar a sardinha para a perícia criminal sempre, né? Que é a prova mais robusta que existe em qualquer caso criminal. Encontrou a arma, mas encontrou a arma no quarto do filho. O que significa encontrar uma arma no quarto de alguém? Significa que foi o cara? Não necessariamente. Não necessariamente. E aí foi utilizado 2 tipos de exame nesse caso. O primeiro é chamado exame de confronto balístico, em que através de um exame microscópico você compara os elementos encontrados no local de crime, ou por exemplo, então pode ser o estojo ou o projétil, ou por exemplo no corpo do pastor Anderson, e você vai comparar esses elementos com um elemento que você vai gerar, né? Então você tem um cano de disparo, você vai gerar um projétil com aquela arma que você está suspeitando e você vai comparar. Tem agora surgido, né, um banco de balístico, que no futuro com certeza vai diminuir a necessidade de você disparar, porque já vai ter uma base de dados ali, né? Como modelo. Como tem impressão digital e como tem acontecido aos poucos com impressão de DNA. E aí foi descoberto que foi realmente essa arma. Só que o mais interessante foi essa arma. Estava no quarto dele e a gente sabe que qualquer caso criminal é um poder de convencimento ao júri de que aquela pessoa é culpada ou não, certo? Será que poderia convencer o suficiente? Mas foi encontrado também na arma, né, na parte anterior do cano, um pequeno pedaço de pelo, tá? Que na verdade tratava-se de um pelo pubiano, que na hora que o filho foi colocar a arma no coldre, ele colocou sem o coldre, né? Não foi colocar na cintura, não tinha coldre e ficou aquele fio ali. E aí, juntando isso com uma série de questões, foi suficiente para a justiça realmente acreditar que foi ele o cara que efetuou os disparos contra o pastor Anderson. Eu costumo até brincar sobre isso. O Lamerão é o maior caçador de penteiros da nossa polícia. E assim, a sorte foi tão grande, né? A sorte eu acho que premia os capazes, né? Que o pelo veio com a raiz, com o bulbo piloso, que é onde tem DNA, onde a gente procura o DNA. Importante ressaltar isso. Entre aspas, ele colocou a pelo, né? Sem o couro, e quando ele puxou, ficou ali na parte do ferrolho. Esse pelo pubiano aí, depois é só coletar material dele, a gente consegue fazer um match de DNA. Esse portava a arma no pelo, literalmente. No pelo, literalmente. Vocês tiveram contato com algum familiar no dia da perícia? Eu tive contato com a própria Flor de Lis. No dia da perícia, a gente fez perícia na casa, ela estava lá acompanhando, e aí eu tive contato direto com ela. E era uma casa grande e tinha muita gente morando junto. Tinha, sei lá, morava 50, 60 pessoas com ela. Ela tinha quase 50 filhos adotados, fora os agregados que moravam junto. Então poderia botar aí, morava entre umas 70 pessoas, né? Talvez. O próprio Anderson do Carmo foi filho dela, foi adotado por ela.
E ela viu um certo perfil de liderança nele, ele começou a se destacar ali e casou com Anderson ele. do Carmo é o autor. Foi a vítima. Não. Era o Anderson é o pastor. E parece que antes ele era, se eu não me engano, ele era namorado de uma das filhas. Antes de ele era por isso que eu confundi agora. Ele era namorado de uma das filhas. Ou seja, era genro? Era genro, mas era todo mundo filho. Então, assim, meio que se pegaram ali. Aí adotou depois. Adotou, virou filho, de genro virou filho, de filho virou marido, e de marido foi morto. Caraca, que confusão. E como é que vocês perceberam como é que ela estava, o estado emocional dela lá? Então, no dia que eu fiz o exame na casa, ela parecia estar bem tranquila. Parecia que ela estava um pouco, talvez... dopada? Usando muito remédio, estava muito relaxadona, muito tranquila. Não ficava nervosa, né? Ofereceu um café pra gente. Obviamente... Ela se recusou, né, a fazer a reprodução simulada. A estratégia dela de defesa, inclusive, foi ela não participar. Que é lícito, né? Que é perfeitamente... O que eles alegaram, na real? Como é que eles falaram que aconteceu? Assim, acho que assim fica melhor. Como é que eles falaram que aconteceu e como aconteceu de fato? Na verdade, a ideia inicial, até que foi veiculada na mídia, foi um assalto. Isso. Né? De um assalto... Aí começou a se ventilar um crime passional. Puramente por ter muita lesão por projeto de arma de fogo na área genital. Teoricamente não quer dizer nada. Né? Só que os depoimentos começaram a não bater. E qual era o grande problema ali? Ou a grande sorte? Tinha muita gente dentro da casa. Tinha muito depoimento. Tinha muita coisa para se confrontar. E na hora de se confrontar, as peças não batiam. Então, obviamente, um dos grandes pilares da investigação foi a reprodução simulada. Inclusive, voltando à questão do roteirista e do diretor, imagina a complexidade de fazer uma reprodução simulada em que são várias personagens, né, participando. A quantidade de filhos que as pessoas moravam ali. Então era muita gente participando, que torna uma reprodução bastante complexa. Colocar cada um no seu lugar, tipo, eu tava no quarto assistindo televisão, aí eu tava na cozinha tomando café. Sim, só que tem um detalhe. A reprodução simulada, ela existe essa questão, eu tava em tal lugar, mas às vezes uma pessoa vai dizer, eu tô em tal lugar. Só que a outra vai dizer na versão dela que ele não tava ali, ele tava em tal lugar. Então, você pode também pegar policiais ou pessoas que estão ali auxiliando na reprodução para fazer o papel dessas pessoas que ou não estão lá ou por algum motivo não querem participar. Então, não é só aonde eu estou, é aonde eu estou e aonde também na vez das testemunhas. Pode ser que bata com as outras testemunhas, mas também na hora as outras testemunhas falarem aonde é que ele estava. Ele pode falar que estava num lugar, mas um outro filho falar que ele não estava ali, ele estava em outro lugar. Eu gosto muito de usar uma técnica de reprodução simulada que deixa a outra pessoa o mais livre possível. Você concorda comigo se eu chegar para mim e falar assim, Rômulo, você falou para mim que você bebeu esse copo d'água aí. Eu já estou te induzindo. Você disse no seu depoimento que você bebeu esse copo d'água. Você bebeu esse copo d'água? Isso é uma reprodução simulada morta. Rômulo, o que tinha em cima da mesa quando você chegou? Olha a diferença de pergunta. Tinha um copo, Rômulo, tá? O que tinha dentro do copo? Pode ter vinho, cerveja, refrigerante, água. Estou esperando você se lembrar o que você mesmo falou no depoimento. Se eu começar a conduzir, se o perito começar a conduzir, morreu aquela reprodução. Você mesmo está dando um viés de seleção errado. Né? Quanto mais livre, melhor. Às vezes você sabe que a pessoa está mentindo, beleza, deixa. Deixa mentir. Deixa mentir. Quanto mais se enrolar, pior, né? Depois que as investigações foram concluídas, vocês se surpreenderam com o resultado? Aquela mulher que oferecia café no dia do primeiro contato de vocês lá, ela parecia ser a mandante do crime ou que estava envolvida nele? Assim, no momento que eu fiz a perícia, naquele exato momento, ainda estava muito no sentido estava naquela transição de narrativa, né? Que era a transição do inicialmente o latrocínio até, no caso,
de ter sido de fato um crime passional, um crime encomendado. E a perícia criminal, ela é muito traiçoeira, certo? O perito criminal, ele pode sofrer rasteiras, porque quem for virar perito criminal ou trabalhar como perito criminal, grande parte das vezes que você chega num local de crime, vai ser aquilo que as pessoas estão falando. Mas vai chegar aquela vez que não vai ser aquilo que foi esse caso aí.